Alguma vez você já sentiu que o amor verdadeiro é algo difícil de encontrar? Imagine um amor tão profundo que não apenas o aceita exatamente como você é, mas que também o transforma, o guia e nunca o abandona. Parece quase impossível, não é? Mas esse amor existe e é o amor eterno de Deus. A Bíblia nos revela que esse amor não é como qualquer outro. É um amor incondicional, constante e poderoso, que nos sustenta em cada momento, em cada situação, e nos convida a um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Quero convidar você a refletir enquanto percorremos juntos esta linda mensagem. Deixe um comentário com as palavras: "Confio no amor eterno de Deus", se você está pronto para experimentar esse amor em sua vida. E se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para continuar descobrindo mais sobre essa incrível jornada de fé. Agora, acompanhe-nos enquanto exploramos como o amor de Deus transforma vidas e nos oferece uma esperança que nunca falha. Número 1. João 3,16. O amor infinito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo de João 3,16 não é apenas um dos mais conhecidos da Bíblia, mas também uma poderosa declaração do amor de Deus por cada um de nós. Pense nisso, um amor tão grande, tão puro, que não recuou diante do sacrifício. Este amor é mais do que uma emoção, é uma ação que transforma vidas. É o tipo de amor que muda tudo, inclusive o nosso destino eterno. Deus não ama à distância, nem com condições. Seu amor é constante e pessoal. Quando ele diz que amou o mundo, não está falando de um grupo seleto ou de pessoas perfeitas. Ele está falando de você, de mim, de todos. E ele demonstrou isso da forma mais radical possível, entregando o seu Filho. Você já sentiu que não é suficiente? Pois este amor nos lembra que não se trata do que fazemos ou deixamos de fazer, mas de quem Deus é. Sua essência é amor, e esse amor não tem limites nem reservas. E aqui está o mais impactante. Jesus, o Filho unigênito, não foi enviado apenas como um mestre ou um profeta, mas como um sacrifício que abriu a porta para a vida eterna. Reflita por um momento. O que significa para você que alguém tenha estado disposto a dar tudo por amor? Este sacrifício não é uma ideia abstrata, é uma realidade que nos convida a confiar. Não importa quão quebrada esteja a sua vida ou o quanto você ache que falhou, este amor o alcança exatamente onde você está. Além disso, este amor não promete apenas a vida eterna como um futuro distante. É uma vida plena que começa aqui e agora. Uma vida em que o medo da morte, a culpa e a condenação são substituídos por paz, alegria e esperança. Imagine viver com a certeza de que Deus não apenas o ama, mas está com você em cada passo, mesmo nos momentos mais escuros. Essa é a promessa de João 3,16. Você não perecerá, não está sozinho, e sempre haverá um propósito eterno para você. A resposta a este amor é simples, mas profunda: crer. E não falamos apenas de acreditar com a mente, mas de confiar com o coração. Confiar que Jesus já fez tudo o que era necessário para que você tivesse acesso ao Pai. Essa fé nos convida a deixar de lado nossas dúvidas, nossas inseguranças e abraçar uma verdade libertadora. O amor de Deus não falha. Mas deixe-me lhe dizer algo mais. Esse amor, uma vez recebido, também transforma a maneira como amamos os outros. Ele nos chama a amar sem reservas, a sermos reflexos do amor incondicional que recebemos. E como fazemos isso na prática? Primeiro, dedicando tempo para nos conectarmos com Deus por meio da oração, do estudo da sua palavra e da comunhão com outros crentes. Esse amor se torna mais real em nossa vida diária. Depois, permitindo que esse amor flua para outras pessoas. Talvez alguém na sua vida
precise de uma palavra de encorajamento, de um ato de bondade, ou simplesmente de saber que não está sozinho. Quando vivemos o amor de Deus, não apenas experimentamos a sua presença, mas também a levamos ao mundo ao nosso redor. O amor de Deus não é algo que possamos esgotar, é eterno, assim como é eterna a sua promessa de estar conosco em todo momento. Por isso, quando as dúvidas o invadirem ou os problemas parecerem grandes demais, lembre-se disto: Deus o amou de tal maneira que entregou o que tinha de mais precioso por você. Nada pode separá-lo do seu amor. Confie, creia e viva com a certeza de que o seu amor o sustenta hoje e para sempre. Número 2. Romanos 8:38. E nada nos separa do amor de Deus. Por isso estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estas palavras de Romanos 8:38 são um poderoso lembrete de que o amor de Deus não tem limites nem barreiras. E deixe-me lhe dizer algo. Isso não é apenas poesia bíblica. É uma verdade sólida, na qual podemos descansar. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o quão escuro pareça o caminho, há uma certeza: o amor de Deus permanece para sempre. Paulo não deixa pontas soltas aqui. Ele quer que você entenda, sem sombra de dúvida, que não existe força neste universo capaz de separá-lo do amor de Deus. Pense nisso por um momento. A morte, muitas vezes vista como o fim de tudo, não tem poder para romper o vínculo que você tem com o seu Criador. E a vida, com todos os seus altos e baixos, também não pode afastá-lo dele. É fácil sentir-se sozinho quando enfrentamos problemas, mas esta passagem nos diz o contrário. Mesmo nos dias mais escuros, o seu amor não nos solta. E quanto aos poderes espirituais, Paulo menciona anjos, principados e potestades, referindo-se a forças que muitas vezes percebemos como além do nosso controle. Mas aqui está a verdade. Nenhuma dessas forças, nem mesmo as que parecem invencíveis, pode competir com o amor de Deus. Seu poder é supremo, seu amor é inabalável. Você já sentiu que as circunstâncias estão fora do seu alcance, como se tudo estivesse conspirando contra você? Pois esta passagem nos garante que, ainda que essas forças existam, elas não têm autoridade para separá-lo do amor divino. O tempo também não é obstáculo. Nem o que acontece hoje, nem o que acontecerá amanhã pode mudar o amor que Deus tem por você. Isso é incrivelmente encorajador, não acha? Muitas vezes vivemos preocupados com o futuro, com o que pode acontecer, com as coisas que não podemos controlar. Mas Deus já está lá, no seu futuro, garantindo que o seu amor será tão forte amanhã quanto é hoje. Número 3, Romanos 5:8. O amor sacrificial de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 é mais que um versículo, é uma declaração que muda vidas. Deus não esperou que fôssemos perfeitos, Ele não esperou que merecêssemos, Ele tomou a iniciativa e nos amou no nosso pior momento. Você consegue imaginar um amor tão puro, tão incondicional? Enquanto estávamos longe dele, no meio dos nossos erros e rebeldias, Deus já havia planejado nos salvar. Isso não é um amor comum. É um amor que age, que se move, que transforma. Pense por um instante. No mundo, o amor muitas vezes é condicionado. Amamos quem nos trata bem, quem nos faz sentir importantes. Mas o amor de Deus rompe todos esses padrões. Sendo nós ainda pecadores, não é apenas uma frase, é a descrição da nossa condição. Quebrados, imperfeitos, afastados da santidade de Deus. E mesmo assim, o seu amor não apenas permaneceu, mas se expressou da forma mais radical possível, com a morte de Cristo na cruz. Ele não amou uma versão melhorada de você. Amou exatamente como você é.
até nos seus piores momentos. O sacrifício de Jesus não foi uma coincidência, nem um ato forçado. Foi um ato deliberado, o maior exemplo de amor da história. Ninguém daria a vida por um inimigo, mas Jesus fez isso por nós. Isso é algo que simplesmente não encontramos no amor humano. O seu amor não depende das nossas ações, de quantas vezes falhamos ou de quanto nos esforçamos para sermos melhores. Ele morreu porque sabia que, sem esse sacrifício, não haveria esperança para nós. É um amor que não apenas nos salva, mas nos dá um valor que não podemos medir. Você já se perguntou quanto vale? Às vezes o mundo tenta dizer que o nosso valor está no que fazemos ou conquistamos, mas Deus, através da cruz, diz: você é tão valioso para mim que estou disposto a dar tudo por você. Isso é o que diferencia o amor de Deus do amor humano. Nós amamos até onde nos sentimos confortáveis, mas Deus vai além. O seu amor é sacrificial, proativo e eterno. E aqui está o mais belo. Esse sacrifício nos leva de volta ao coração do Pai. O pecado havia quebrado a nossa relação com Deus, mas Jesus, com a sua morte, restaurou o que estava perdido. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento. É o ponto de encontro entre a misericórdia e a justiça de Deus. É o lugar onde o seu passado é perdoado, o seu presente é transformado e o seu futuro é garantido. Não há esforço humano que possa igualar isso. Não é algo que possamos conquistar. É um presente puro e simples. Como respondemos a um amor tão grande? Primeiro, com gratidão. Saber que somos amados assim deve encher o nosso coração de humildade e agradecimento. Isso não deixa espaço para o orgulho. Se o Criador do Universo o ama dessa forma, como não viver com um coração cheio de reverência? Segundo, com fé. Aceitar esse amor significa confiar plenamente no que Cristo fez por nós, deixando para trás a ideia de que podemos nos salvar sozinhos. Esse amor, uma vez recebido, nos transforma. Não podemos continuar sendo os mesmos depois de termos sido amados de maneira tão incondicional. Como não refletir esse amor aos outros? Cada ato de bondade, cada palavra de consolo, cada momento em que estendemos graça a alguém é uma oportunidade para mostrar o amor de Deus ao mundo. Não é apenas algo que recebemos, é algo que compartilhamos. Portanto, quando ouvir este versículo, não o veja como algo distante ou abstrato. É para você. É Deus lembrando que não importa quem você seja, não importa o que tenha feito, o seu amor sempre esteve ali, esperando por você. Hoje, você pode confiar nesse amor, descansar nesse sacrifício e viver uma vida transformada pela graça que vem do Criador de tudo. Número 4. 1 João 4, 9 e 10. Deus nos amou primeiro. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. Este trecho de 1 João 4 nos leva diretamente ao coração do que significa o amor. E não estamos falando de um amor qualquer, desses que dependem do que fazemos ou deixamos de fazer. Estamos falando de um amor que começa em Deus, que nasce no seu coração e que transforma tudo o que toca. Perceba, o amor de Deus não é uma reação. Não é como se ele estivesse esperando que dessemos o primeiro passo. Não. Ele decidiu nos amar desde o princípio, mesmo antes de sabermos que precisávamos dele. E essa é uma verdade que muda vidas. Porque, sejamos sinceros, às vezes sentimos que não somos dignos de ser amados. Mas aqui está o maravilhoso. Deus não nos ama porque somos perfeitos, mas porque sua natureza é amar. É uma decisão soberana que não depende das nossas circunstâncias nem das nossas falhas. E como ele nos demonstra isso? No ato mais radical de todos, enviar o seu Filho unigênito ao mundo. Ele não enviou um anjo, não enviou apenas um profeta.
enviou Jesus, o seu próprio Filho, para nos mostrar o seu coração e a sua vontade. E isso não foi um simples gesto simbólico. Jesus veio para nos dar vida, para nos reconciliar com Deus, para que possamos experimentar plenitude aqui e agora. Você percebe a profundidade disso? O amor de Deus não é apenas um consolo para o futuro, é algo que transforma o nosso presente, nos enche de propósito e nos dá esperança. E tudo isso, todo esse amor, não depende de termos amado a Deus primeiro. Esse é o ponto mais impactante. Na nossa natureza humana, muitas vezes, o nosso amor depende do que recebemos em troca. Mas Deus não age assim. O amor dele é a origem, não a resposta. Ele nos amou primeiro, e é graças a isso que nós somos capazes de amar. É como um fogo que ele acende em nosso coração. Um fogo que não conseguimos produzir sozinhos, mas que uma vez recebido, não conseguimos conter. E aqui está o mais belo. Esse amor não apenas nos transforma, mas também nos chama a ser agentes de transformação. Quando entendemos que Deus nos perdoou e nos aceitou exatamente como somos, isso nos liberta para fazer o mesmo com os outros. Quantas vezes temos dificuldade em perdoar ou mostrar compaixão? Mas quando lembramos o quanto fomos perdoados, fica mais fácil estender essa mesma graça. É um amor que nos move a ser mais como Jesus, a refletir sua empatia, sua paciência e sua misericórdia. Esse amor não se esgota. Não importa quantas vezes você falhe ou quão longe se sinta dele. É eterno, é infinito e está sempre disponível. E essa é a convocação para hoje. Que você confie nesse amor, que o receba com gratidão e permita que ele transforme não apenas o seu relacionamento com Deus, mas também seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor. Porque quando vivemos conscientes de quanto Deus nos ama, nossas palavras e ações se tornam uma extensão desse amor. Portanto, aconteça o que acontecer, lembre-se, Deus o amou primeiro. Não importa quão distante você sinta que está, o seu amor já está lá, esperando que você o abrace. Essa é a promessa de João 4, e é uma promessa que nunca falha. Viva cada dia com a certeza de que esse amor eterno está com você, guiando-o, fortalecendo-o e chamando-o a amar como ele nos amou. Número 6, Jeremias 31:3. Amor eterno e fidelidade. O Senhor me apareceu desde a antiguidade dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Este é um versículo que nos lembra algo incrível. O amor de Deus não tem data de início nem de fim, é eterno. E o mais maravilhoso é que esse amor não é apenas um conceito bonito ou um ideal inalcançável. É uma realidade viva, ativa, que nos acompanha em cada momento da nossa existência. Quando Deus diz desde a antiguidade, Ele nos convida a ver o seu amor como algo que transcende épocas, gerações e circunstâncias. Este não é um amor que depende de como nos sentimos ou de quão bem estamos vivendo. É um amor que vem do seu caráter, da sua essência. Pense nisto, antes mesmo de você existir, Deus já havia decidido amá-lo. E esse amor continua firme hoje, aconteça o que acontecer na sua vida. Mas ele não fica apenas em palavras. Esse amor eterno se traduz em ação, em misericórdia prolongada. Você sabe o que isso significa? Que Deus não apenas nos ama à distância, Ele intervém em nossas vidas, nos sustenta, nos protege. A sua misericórdia é constante, mesmo quando falhamos, mesmo quando sentimos que não a merecemos. Às vezes, nas nossas relações humanas, vemos o amor se enfraquecer quando as coisas se complicam. Mas o amor de Deus não funciona assim. É um amor que persiste, que não desiste, que não se rende em relação a nós. E aqui está o mais belo. Esse amor eterno nos dá um valor imenso. Quando Deus diz, com amor eterno eu te amei, Ele está dizendo que somos preciosos para Ele. Não porque sejamos perfeitos, nem porque tenhamos feito algo para conquistar esse amor, mas porque Ele decidiu assim.
E essa fidelidade não muda. Vivemos em um mundo em constante mudança, onde tudo parece temporário e frágil. Mas Jeremias 31:3 nos lembra que existe algo em que podemos confiar plenamente: o amor imutável de Deus. Esse amor, que foi fiel no passado, continua sendo fiel hoje e será fiel para sempre. Então, o que fazemos com essa verdade? Primeiro, confiar. Confiar que Deus não nos abandona, mesmo nos momentos mais escuros. O seu amor eterno é como uma âncora que nos mantém firmes quando tudo o mais parece desmoronar. Saber que o seu amor está presente nos permite descansar, entregar nossas cargas e parar de lutar para controlar tudo. Segundo, lembrar. Quando enfrentarmos dificuldades, devemos voltar a este versículo. Ele é um lembrete constante de que não estamos sozinhos, de que existe um Deus que nos ama de forma inquebrantável. E mais, esse amor que recebemos também nos chama a amar da mesma forma. Se Deus nos amou com amor eterno, como podemos guardar esse amor apenas para nós? Somos chamados a ser reflexos da sua misericórdia, a estendê-la àqueles que nos cercam. Talvez não seja fácil. Talvez encontremos pessoas difíceis de amar. Mas quando lembramos o quanto Deus nos amou, isso nos impulsiona a sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais generosos. Portanto, enquanto você caminha pelo seu dia, leve este versículo no coração. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Não importa quão distante você sinta que está dele, o seu amor continua ali, constante, firme, inabalável. Este é um amor que sustenta, que acompanha, que nunca se esgota. Confie nisso, descanse nisso e viva cada dia sabendo que existe um amor eterno que o abraça e garante que você nunca caminhará sozinho. Número 7. Isaías 54:10. Pacto de paz inabalável. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e o pacto da minha paz não será quebrado, diz o Senhor, que se compadece de ti. Este versículo de Isaías 54:10 nos lembra algo que pode parecer difícil de acreditar em meio às nossas tempestades. Mesmo que tudo o que consideramos sólido e inamovível trema, o amor e a misericórdia de Deus permanecem. Sim, a vida pode se sentir como um terremoto, mas há algo que nunca se quebra: o seu pacto de paz com você. Imagine por um momento que os montes se movessem e as colinas desmoronassem diante dos seus olhos. Seria assustador, não é? Isaías usa essa imagem para ilustrar como nos sentimos quando tudo ao nosso redor parece estar caindo aos pedaços. Talvez sejam os seus planos que não estão dando certo, um relacionamento que se rompe ou problemas que parecem maiores do que as suas forças. Mas aqui está a promessa. Mesmo que essas montanhas simbólicas se desfaçam, a misericórdia de Deus permanece firme. Ela não se apartará de você. Não é algo que Ele dá e depois retira. É constante, como uma âncora no meio de um mar agitado. Quando Deus fala do seu pacto de paz, Ele está falando de uma promessa eterna. Não é uma paz superficial, que depende de tudo estar bem, mas uma paz que existe mesmo nos momentos mais difíceis. É aquele tipo de paz que permite que você respire fundo e diga: Deus está aqui e isso é suficiente. Talvez você já tenha enfrentado momentos em que tudo dentro de você gritava que as coisas não iriam melhorar, mas de alguma forma sentiu uma calma inexplicável. Isso é a sua paz. Uma paz que excede todo entendimento, como diz Filipenses 4. E não podemos esquecer o que ele diz no final: o que se compadece de ti. Deus não é um juiz distante que observa a sua vida de longe. Ele é compassivo, próximo e entende cada uma das suas lutas. A sua misericórdia não é passiva. Ela age. Age protegendo, levantando, lembrando que, ainda que o mundo falhe com você, Ele nunca falhará. Quantas vezes já sentimos que estamos sozinhos, que ninguém entende o que estamos passando? Isaías nos assegura que mesmo quando todos se afastam,
Deus permanece. Então, como podemos viver essa verdade? Primeiro, lembrando dela. Quando tudo parecer caótico, volte a este versículo, medite nele, faça dele parte da sua oração diária. Diga a Deus: ainda que os montes se movam, confio que o teu amor e a tua paz não se afastam de mim. Às vezes precisamos repetir essas verdades várias vezes, até que a nossa alma as abrace. Segundo, permita que a sua paz governe o seu coração. Isso não significa ignorar os problemas, mas levá-los aos pés de Deus, confiando que Ele tem o controle. E aqui está algo mais. Quando você experimentar essa misericórdia e essa paz, não guarde isso só para si. Compartilhe. Conte a outros como Deus o sustentou nos seus momentos mais difíceis. Talvez alguém ao seu redor precise ouvir que há um Deus que permanece firme quando tudo mais parece vacilar. O seu testemunho pode ser o lembrete que eles precisam para encontrar esperança. Portanto, se hoje você está enfrentando uma situação que parece impossível, pare um momento e pense neste versículo. Pense na promessa de um Deus que não muda, que não desiste de você, que diz: meu amor por você não depende do que acontece ao seu redor. Não importa quão grandes sejam as montanhas que desmoronam, o seu pacto de paz é maior. Número 8. Lamentações 3:22 e 23. Misericórdia renovada. A cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Estas palavras, em Lamentações 3, nos trazem uma verdade profundamente reconfortante. Não importa quão escura seja a noite ou quão pesado seja o sofrimento, cada amanhecer traz consigo novas misericórdias de Deus. E isso não é apenas poesia, é uma realidade que nos convida a viver com esperança, mesmo em meio às piores circunstâncias. Este versículo não nasceu em um momento de calma ou alegria. Jeremias, o autor de Lamentações, estava cercado por destruição, tristeza e caos. Jerusalém havia caído, o povo estava em ruínas e a esperança parecia perdida. E ainda assim, em meio a toda aquela dor, ele declara que a misericórdia de Deus não se esgotou. Isso fala diretamente conosco hoje. Quantas vezes você já se sentiu como se tudo estivesse desmoronando? Talvez tenha perdido algo importante, ou os problemas parecem não ter fim. Mas aqui está a promessa. Ainda que tudo o mais falhe, a misericórdia de Deus permanece firme. Renovam-se cada manhã. Esta é uma frase que podemos carregar como um lembrete diário. Cada amanhecer é como uma página em branco, uma nova oportunidade para experimentar a graça de Deus. Não importa o que aconteceu ontem, quantas vezes você falhou ou quantas lágrimas derramou. Hoje é um novo dia, e com ele vem novas misericórdias. É como se Deus dissesse: não se preocupe com o que ficou para trás. Estou aqui e darei a você o que precisa para este dia. É um reinício constante, que não depende do nosso desempenho, mas do seu amor infinito. E não podemos esquecer a outra declaração: grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus não é como a nossa, que muitas vezes oscila de acordo com as emoções ou circunstâncias. A fidelidade dele é constante, sólida, inabalável. Ele cumpre o que promete e nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando parece não haver saída. Às vezes, no meio da dificuldade, é fácil duvidar, não é? Mas este versículo nos lembra que podemos confiar nele, porque o seu caráter não muda. Então, o que fazemos com esta verdade? Primeiro, faça o hábito de começar cada dia lembrando-se da sua misericórdia. Antes de se preocupar com o que precisa fazer ou com os problemas que enfrenta, pare por um momento e agradeça a Deus, porque a sua fidelidade está com você. Entregue a Ele as suas cargas e confie que lhe dará força para enfrentá-las. E se o dia anterior foi difícil, lembre-se de que hoje você tem a chance de recomeçar sob a sua graça. Além disso, não guarde esta verdade só para si. Compartilhe. Há tantas pessoas ao seu redor que estão lutando e precisam ouvir que existe esperança.
Talvez alguém que você conheça se sinta como se não pudesse continuar. O seu testemunho da fidelidade de Deus pode ser o raio de luz que eles precisam para seguir adiante. Às vezes, um simples lembrete de que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã pode mudar a perspectiva de alguém. Cada dia é um presente. Cada amanhecer é um lembrete de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco, trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não o vemos. O seu amor não se esgota, a sua fidelidade não falha e a sua misericórdia nunca acaba. Portanto, não importa o que você enfrente hoje, confie nesta verdade. Deus já está lá, pronto para caminhar com você, sustentando-o com a sua graça e guiando-o com a sua fidelidade. E amanhã, quando o sol nascer novamente, a sua misericórdia estará esperando por você mais uma vez. Número 9. Salmo 103, 11 e 12. Misericórdia sem fronteiras. Pois assim como a altura dos céus está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Este trecho do Salmo 103 nos dá uma imagem tão poderosa que é impossível não parar para refletir. Você já olhou para o céu e pensou na sua imensidão? É exatamente essa comparação que o salmista usa para nos explicar a grandeza do amor e do perdão de Deus. É tão alto, tão vasto, que não podemos medir. E isso nos mostra algo fundamental. O nosso pecado e as nossas falhas se tornam pequenos diante da grandeza da sua misericórdia. Deus não apenas diz que nos ama, Ele demonstra isso na sua paciência e na sua graça constante. Quando ele diz que a sua misericórdia é como a altura dos céus, está nos lembrando que o seu amor transcende as nossas limitações humanas. Quantas vezes já nos sentimos indignos, como se nossos erros fossem grandes demais para serem perdoados. Mas aqui está a verdade. Não existe barreira que o amor de Deus não possa superar. A sua misericórdia não é interrompida pelos nossos erros e não depende de quão bem agimos. É um amor que está disponível, constante e que não falha. O versículo também menciona os que o temem. E aqui não se trata de um medo que paralisa, mas de um respeito reverente, de uma adoração profunda a Deus. Quando reconhecemos a sua grandeza e a nossa necessidade dele, abrimos a porta para experimentar a sua misericórdia em nossa vida. Esse respeito nos leva a adorá-lo com todo o nosso ser, não por medo do castigo, mas por estarmos maravilhados com o seu amor. Adorar é reconhecer que a sua graça é o que nos sustenta, mesmo quando estamos fracos ou quebrantados. E então vem esta imagem tão linda, o Oriente e o Ocidente. A distância entre eles é infinita, impossível de percorrer. É exatamente isso que Deus faz com os nossos pecados quando nos perdoa. Ele os afasta de nós de forma que já não tenham poder sobre a nossa vida. Pense nisso por um momento. Quantas vezes carregamos a culpa e a vergonha como se fossem fardos que nunca poderíamos soltar? Mas Deus, no seu imenso amor, não apenas nos perdoa, Ele escolhe esquecer as nossas transgressões. Ele não guarda rancor, não nos joga na cara o que fizemos. O seu perdão não é parcial, é completo. E com esse perdão vem uma nova identidade, uma oportunidade de viver livres do peso do passado. Esse amor e esse perdão também nos convidam a algo mais. Refletir isso em nossos relacionamentos. Se Deus, que é perfeito, pode nos separar das nossas faltas, como não vamos estender essa mesma graça aos outros? Perdoar nem sempre é fácil, mas quando lembramos o quanto já fomos perdoados, perdoar se torna um ato de gratidão. Ao fazer isso, não apenas imitamos o caráter de Deus, mas também experimentamos a liberdade que vem com a reconciliação e a compaixão. Então, como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, aceite o perdão de Deus. Não se agarre à culpa nem aos erros passados. Confie que, quando Deus diz que o perdoou,
Ele o fez por completo. Ore pedindo que ele o ajude a soltar os fardos que o mantêm preso. Depois, compartilhe esse amor com os outros. Seja um reflexo da graça que você recebeu, não porque seja fácil, mas porque é necessário. Portanto, quando se sentir sobrecarregado pelas suas falhas, volte a este trecho. Lembre-se de que o seu amor é mais alto do que os céus e o seu perdão mais amplo do que a distância entre o Oriente e o Ocidente. Descanse nessa verdade. Viva com a certeza de que o Deus que engrandece a sua misericórdia sobre os que o temem está com você, perdoando-o e amando-o com um amor que nunca falha. Número 10. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. O verdadeiro amor descrito. O amor é paciente, é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria, não se orgulha, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este trecho de 1 Coríntios 13 não é apenas uma definição de amor, é um chamado para vivermos uma vida que reflita o amor de Deus em tudo o que fazemos. E quando realmente paramos para meditar nessas palavras, percebemos o quanto precisamos crescer nesse amor. O amor não é apenas uma emoção que vai e vem, é uma decisão, um compromisso e uma forma de viver que transforma tudo ao seu redor. Paulo nos dá uma descrição que vai além do superficial. Ele fala de um amor paciente e bondoso. O que isso significa? Significa que o amor tem paciência mesmo nos momentos difíceis e responde com bondade, mesmo quando o outro não merece. Não é reativo nem impulsivo. É um amor que espera, que compreende, que age com compaixão. Por outro lado, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Isso nos confronta diretamente, porque quantas vezes permitimos que a comparação e o orgulho envenenem nossos relacionamentos? O verdadeiro amor celebra as conquistas dos outros sem sentir ciúmes. Ele se alegra ao ver os outros crescerem, prosperarem, serem felizes. E não busca o seu próprio interesse. É altruísta. É um amor que dá sem esperar nada em troca, que coloca o bem-estar do outro acima do próprio. Em um mundo que constantemente nos diz para pensarmos primeiro em nós mesmos, este tipo de amor é radical. Além disso, esse amor não faz nada de impróprio, não se irrita, não guarda rancor. É um amor que não mantém uma lista de ofensas, que não responde com ira nem age de forma egoísta. Em vez disso, ele se alegra com a verdade. Percebe? Este amor não se regozija com a injustiça, não se alimenta dos erros alheios, mas se deleita no que é bom, justo e verdadeiro. É um amor que nos chama a viver com integridade e transparência, não apenas nos nossos relacionamentos com os outros, mas também conosco mesmos. E então chegamos a esta declaração tão poderosa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é um amor que não desiste. É um amor que persevera, que tem esperança, que continua mesmo quando as coisas ficam difíceis. É o tipo de amor que Deus tem por nós. Um amor que nunca falha, que nunca nos abandona. E quando experimentamos esse amor, não podemos deixar de ser transformados. Ele nos impulsiona a amar da mesma maneira, a refletir esse compromisso e essa paciência em nossa própria vida. Então, como podemos aplicar isso? Primeiro, examinemos nossos relacionamentos. Perguntemo-nos, estamos sendo pacientes com os outros? Estamos agindo com bondade? Celebramos as conquistas dos outros ou caímos na inveja? Essas perguntas não são para nos condenar, mas para nos ajudar a alinhar o nosso amor com o amor que Deus nos mostra. Segundo, comprometamo-nos a crescer nessas qualidades. Amar como Deus nos ama não é algo que possamos fazer sozinhos, mas, com a ajuda do Espírito Santo,
podemos praticar a paciência, a bondade, o perdão e a humildade todos os dias. O amor descrito em Coríntios não é apenas um ideal, é uma realidade que podemos viver quando permitimos que o amor de Deus nos encha e nos transforme. É um amor que muda lares, comunidades e, em última instância, o mundo. Portanto, hoje façamos o compromisso de amar como Deus nos ama. Que as nossas palavras, ações e atitudes reflitam esse amor incondicional. Porque, no fim, esse é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Número 11. João 15:13. O maior amor de todos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Estas palavras de Jesus, em João 15:13, não são apenas uma declaração. São um convite para entendermos o amor na sua expressão mais profunda. O que realmente significa dar a vida por alguém? Não se trata apenas de um ato heróico, mas de um estilo de vida em que o sacrifício se torna a essência do amor. E Jesus não apenas falou sobre isso, ele demonstrou. Na cruz, entregou tudo por você, por mim, mostrando que o amor verdadeiro sempre envolve dar, mesmo o que é mais precioso. Pense nisso por um momento. Jesus nos chama de amigos, não de servos, nem de simples seguidores, mas de amigos. Isso não é por acaso. Nessa palavra, há proximidade, intimidade, uma redefinição do nosso relacionamento com Ele. Ele não morreu por desconhecidos, mas por aqueles a quem ama profundamente. E nesse ato, Jesus nos mostra o coração de Deus, um coração disposto a renunciar a tudo para nos reconciliar com Ele. É um amor que não espera nada em troca, um amor que não mede nem calcula, mas simplesmente dá. Esse é o padrão que Jesus coloca diante de nós, amar como Ele amou. Mas como fazer isso? Amar como Cristo significa estar dispostos a sair da nossa zona de conforto para servir aos outros. Nem sempre se trata de atos grandiosos. Às vezes, dar a vida pelos outros significa abrir mão do nosso tempo, das nossas prioridades, para atender às necessidades de alguém. Talvez seja um amigo que precisa ser ouvido, uma oração por alguém que passa por um momento difícil, ou um gesto de generosidade para alguém que não pode retribuir. Cada pequeno sacrifício, quando feito com amor, reflete o coração de Cristo. E aqui está algo importante. Esse amor não é apenas um ideal. É algo que muda vidas e transforma relacionamentos. Quando vivemos com disposição para o sacrifício, nos tornamos canais do amor de Deus para o mundo. Pense nisso. Cada vez que você escolhe perdoar, em vez de guardar rancor, cada vez que ajuda sem esperar reconhecimento, está mostrando um pouco daquele amor que Jesus nos ensinou. É um amor que não busca os seus próprios interesses, que não se irrita, que não guarda rancor. É um amor que escolhe dar, mesmo quando é difícil. Mas também existe uma resposta pessoal a esse amor. Se Jesus nos chama de amigos, como respondemos a essa amizade? Vivemos em um mundo em que, muitas vezes, as relações são transacionais. Damos esperando receber algo em troca. Mas a amizade com Jesus não funciona assim. Ele já deu tudo por nós. A nossa resposta é entregar-lhe a vida, não como uma obrigação, mas como uma expressão de gratidão. Isso significa dedicar-lhe o nosso tempo, a nossa devoção, a nossa obediência. Significa dizer: Jesus, confio em ti. Quero viver refletindo o amor que tu me mostraste. No fim, esse chamado ao amor sacrificial não é apenas um peso, é um convite para experimentar a alegria que vem de dar. Quando escolhemos amar dessa forma, algo muda dentro de nós. Há um senso de propósito, de plenitude, que só é encontrado na entrega. E, além disso, transformamos o que está ao nosso redor. Famílias mudam, amizades se fortalecem, comunidades se tornam mais compassivas quando adotamos esse amor como estilo de vida. Então, a pergunta é: você está disposto a amar como Jesus nos ama?
Não se trata de perfeição, mas de disposição. Cada dia é uma nova oportunidade para refletir esse maior amor nas pequenas e grandes coisas. No fim, o amor sacrificial não apenas transforma aqueles que o recebem, transforma a nós mesmos, aproximando-nos mais do coração de Deus e dando-nos uma vida com sentido e propósito eterno. Número 12. 1 João 3:1. Filhos amados de Deus. Vede quão grande amor o Pai nos tem concedido, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Este versículo de 1 João 3:1 nos convida a parar e contemplar algo incrível. O amor de Deus não apenas nos alcança, ele nos transforma. Não se limita a nos perdoar. Ele nos dá uma identidade completamente nova. Ele nos torna parte da sua família, nos chama de seus filhos. E isso não é um título simbólico, é uma realidade que muda tudo. Pense nisso. O Criador do universo decidiu adotá-lo como seu filho. Não é algo maravilhoso? Deus não é um pai distante nem indiferente. Ele é um pai perfeito, que cuida, guia e provê. O seu amor é tão profundo que ele não quer apenas se relacionar com você como Criador, mas ter intimidade com você como pai. Isso significa que não há barreiras, não há formalidades que nos afastem dele. O desejo de Deus é que vivamos com a certeza de que podemos nos aproximar dele em qualquer momento com qualquer carga, e saber que ele nos ouve e nos responde com amor. Ser chamados filhos de Deus nos dá acesso direto ao seu coração. Quando a Bíblia fala que somos adotados por Deus, está dizendo que passamos de criação à família. Isso implica uma mudança radical no nosso status. Já não somos estranhos nem apenas seguidores, mas herdeiros, com os mesmos direitos de um filho legítimo. Essa verdade transforma a maneira como nos relacionamos com Deus. Já não o vemos como alguém distante ou inacessível, mas como um pai próximo, terno, que se importa com cada detalhe da nossa vida. E com essa nova identidade vem grandes benefícios, mas também responsabilidades. Como filhos de Deus, podemos viver com confiança e segurança. Saber que Deus é o nosso Pai nos dá uma base firme para enfrentar a vida. Quando as coisas ficam difíceis, podemos lembrar que o nosso Pai Celestial está no controle e que nada está fora do seu alcance. Mas Ele também nos chama a refletir o seu caráter. Assim como um filho imita o pai, somos chamados a viver de forma que revele quem Ele é. Isso significa buscar a santidade, amar como Ele ama e estender a sua graça aos outros. Como aplicamos essa verdade no dia a dia? Primeiro, precisamos aprender a nos relacionar com Deus como filhos. Isso significa nos aproximar dele com confiança, sem medo nem vergonha. Às vezes, carregamos a ideia de que Deus é um juiz severo, mas este versículo nos lembra que Ele é um pai cheio de amor. Ore como um filho que fala com seu pai. Chame por ele quando estiver feliz, quando estiver triste, quando não souber o que fazer. Ele está sempre lá, pronto para ouvi-lo. Segundo, vivamos de forma que honre o nosso Pai Celestial. Assim como um filho deseja orgulhar o pai, vivamos de maneira que glorifique a Deus. Isso não significa perfeição, mas uma vida que reflita gratidão, obediência e amor. Ajudar os outros, ser compassivos, agir com justiça, tudo isso é forma de mostrar ao mundo quem é o nosso Pai. Este versículo é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos nem abandonados. Somos filhos amados de Deus. E essa identidade muda tudo. Nos dá esperança, propósito e um relacionamento íntimo com o Pai que nunca falha. Portanto, quando enfrentar dúvidas ou medos, volte a esta verdade. Lembre-se de quem você é em Cristo. Um filho ou uma filha preciosa do Deus que o ama com amor eterno. Viva cada dia com a certeza de que, como filho de Deus, você tem um lugar na sua família para sempre. Número 13, Efésios 2:4 e 5, de pecadores a vivos pelo seu amor.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Estas palavras de Efésios 2 descrevem uma transformação tão profunda que não pode ser ignorada. Passamos da morte para a vida, não por algo que tenhamos feito, mas pela imensa misericórdia e pelo amor de Deus. Este trecho é como um antes e depois da nossa história espiritual. Estávamos completamente separados de Deus, sem esperança, mortos em nossos pecados. Mas então, o seu amor interveio. A sua misericórdia nos alcançou e nos deu uma vida nova. Pense nisso. A frase mortos em pecados não é apenas uma metáfora. Fala de uma realidade espiritual. Estávamos longe de Deus, incapazes de nos salvar por conta própria. Mas é aí que entra a riqueza da sua misericórdia. Deus não nos deixou nesse estado. O seu amor não é passivo, não é um amor que observa de longe. É um amor ativo, que se move, que age, que resgata. Mesmo sem merecermos, mesmo no nosso pior momento, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso significa que, ao nos unirmos a Jesus, experimentamos uma ressurreição espiritual. Ele nos levanta da morte e nos enche de propósito. E isso não é algo que possamos conquistar ou merecer. É pura graça. Deus não olha para as nossas obras, não avalia se somos bons o suficiente. Ele simplesmente nos ama, porque essa é a sua natureza. A sua graça é um presente imerecido, um ato de amor que não podemos igualar. E quando entendemos isso, não conseguimos deixar de sentir uma profunda gratidão. Saber que Deus nos tirou da escuridão e nos deu a vida eterna muda completamente a forma como vemos o nosso relacionamento com Ele. Cada dia que vivemos é um lembrete do seu grande amor e do que Ele fez por nós. Agora, essa mudança da morte para a vida traz consigo uma responsabilidade. Já não somos os mesmos. A nossa identidade foi transformada. Somos novas criaturas em Cristo, e isso implica viver de forma que reflita essa transformação. Significa deixar para trás os hábitos e atitudes que nos mantinham afastados de Deus, abraçar a mente de Cristo, buscar a sua vontade em tudo e permitir que o seu Espírito nos guie. Viver como ressuscitados não é apenas uma ideia, é uma prática diária, um compromisso de honrar aquele que nos deu vida. Além disso, essa transformação não deve ser guardada apenas para nós. Deus nos chama para sermos testemunhas do que Ele fez. A sua história, de como passou da morte para a vida, pode ser a luz que alguém precisa para encontrar esperança. Talvez você conheça alguém que sinta que não há saída, que esteja preso na culpa ou na dor. Quando você compartilha o que Deus fez por você, mostra que o amor dele também é para essa pessoa. O nosso testemunho é uma ferramenta poderosa para expandir o reino de Deus. Por isso, quando pensar nessas palavras de Efésios, deixe que elas encham o seu coração de esperança. Lembre-se, não importa quão longe você tenha estado, o amor de Deus é maior que qualquer distância. Ele é rico em misericórdia e o seu amor não se esgota. Ele o levantou da morte espiritual e lhe deu a vida eterna. Agora, você pode viver com propósito, com alegria e com a certeza de que está nas mãos de um Deus que nunca o abandonará. Hoje, celebre essa nova vida que você tem em Cristo. Viva com gratidão, sabendo que tudo o que você é fruto da sua graça. E não se esqueça de compartilhar essa esperança com aqueles ao seu redor, porque o mesmo amor que o transformou está disponível para todos. É um amor que leva da morte para a vida, um amor que nunca falha e que nunca acaba. Confie nessa verdade e deixe que ela transforme cada área da sua vida. Número 14, Salmo 86:15. Deus misericordioso e paciente. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e em verdade.
Este versículo do Salmo 86:15 nos dá um vislumbre profundo do coração de Deus. Ele nos revela não apenas o seu poder, mas também o seu caráter, um caráter cheio de paciência, compaixão e verdade. É um lembrete poderoso de que, mesmo em nossas falhas, Deus não está pronto para nos castigar ao primeiro erro. Pelo contrário, Ele é um Deus que se aproxima, que ouve e que age com ternura. Deus é descrito aqui como misericordioso e compassivo. Isso significa que o seu coração está sempre inclinado a nos mostrar compaixão. Não importa quantas vezes tenhamos tropeçado, o seu amor está sempre disposto a nos levantar. E não apenas isso, ele é longânimo, o que nos lembra que Deus não perde a paciência com facilidade. Quantas vezes já sentimos que nossas falhas são grandes ou repetitivas demais? E ainda assim, lá está Deus, paciente, esperando com os braços abertos. Ele não age com ira impulsiva. A sua paciência é intencional, guiada pelo seu desejo de que voltemos para Ele. E aqui está o incrível. A sua misericórdia não está em conflito com a sua justiça. Em Deus, ambas coexistem em perfeita harmonia. Ele é grande em misericórdia, mas também grande em verdade. Isso nos mostra que o seu amor não ignora as nossas falhas, nem passa por cima dos nossos erros. Pelo contrário, ele os enfrenta com graça, corrigindo-nos com amor e não com condenação. E isso nos convida a fazer o mesmo em nossos relacionamentos. Se Deus, que é perfeito, é paciente conosco, como não estender essa mesma paciência aos outros? Em vez de reagir com raiva ou julgamento, somos chamados a ser misericordiosos e compassivos como o nosso Pai Celestial. Além disso, esse equilíbrio entre misericórdia e verdade nos dá uma estabilidade única. Saber que Deus não nos tratará com injustiça, mas com graça, nos traz segurança. Podemos descansar no seu caráter. Ele não é como os humanos, que muitas vezes reagem com ira ou agem de forma impulsiva. O seu trato é sempre justo, sempre cheio de amor. Quando falhamos, não precisamos fugir dele. Podemos correr para ele, sabendo que a sua paciência e compaixão são inesgotáveis. Então, como aplicar essa verdade no nosso dia a dia? Primeiro, devemos nos achegar a Deus como estamos. Não importa quão distante você se sinta ou quantas vezes tenha falhado. Deus está lá, disposto a perdoar. Ele é lento para a ira e a sua paciência não se esgota. Ore com sinceridade e diga: Senhor, sei que falhei, mas confio na tua misericórdia. Ajuda-me a me aproximar de ti. Segundo, reflitamos o seu coração. Sejamos pacientes com os outros. É fácil reagir com raiva ou frustração, especialmente quando sentimos que alguém ultrapassou um limite. Mas, se lembrarmos de como Deus nos trata, podemos escolher responder com compaixão. Isso também significa buscar reconciliação. Se há alguém com quem você tem um conflito, dê o primeiro passo. Não guarde rancor. Seja lento para se irar e rápido para perdoar, porque é isso que Deus faz com você todos os dias. A misericórdia não é fraqueza, é uma força transformadora que muda corações e restaura relacionamentos. O Salmo nos convida a confiar plenamente em Deus. O seu amor não depende das nossas ações. A sua paciência não se esgota. Descanse nessa verdade. E enquanto faz isso, permita que esse amor transforme a maneira como você trata os outros. Pratique a paciência. Estenda a misericórdia. Viva com a certeza de que o Deus misericordioso e compassivo está com você, guiando-o, fortalecendo-o e ensinando-o a amar como ele ama.